obrigada pela apresentação. Estão me ouvindo? Bom, então hoje a gente vai falar sobre a importância da embalagem na manutenção da atividade de água ideal do seu produto. Não adianta a gente ter um processamento impecável do seu produto, com todos os parâmetros que você pré-determina dentro das boas práticas de fabricação, com baixa contagem de micro-organismo, com a atividade de água ideal, se o produto não for acondicionado em uma embalagem adequada. Todo o seu processamento feito com cuidado, com as boas práticas, não vai servir de nada se o seu produto não estiver numa embalagem adequada para preservar as características desse produto. Então, só para começar, para a gente pensar o que uma embalagem faz, eu trouxe aqui, completamente diferente de alimentos, mas você daria de presente papel higiênico para o seu amigo, para a sua amiga, como presente de aniversário? Provavelmente não, né? Ninguém dá papel higiênico de presente. E se esse papel higiênico vier numa embalagem dessa? Mudou completamente o conceito? Ficou bonitinho? Dentro de uma cestinha, com uma embalagem de frutas muito bem feito? Você daria papel higiênico dessa forma de presente? Provavelmente sim. A única coisa que mudou foi a embalagem. Aqui o conceito é outro, é uma embalagem comercial, muito bem elaborada, para chamar a atenção do consumidor. Então, vamos lá à importância da embalagem. A embalagem tem como função proteger o produto do ambiente externo, preservando as características e a qualidade inicial do produto sem interagir com seu produto. Ou seja, a embalagem não deve interagir. Eu coloquei aqui uma frase da doutora Marisa Padula, pesquisadora do CTEA, do Centro de Tecnologia de Embalagem do Itaú, em que ela diz: é preciso ficar claro que a embalagem não melhora a qualidade do produto e não preserva completamente sua qualidade durante a estocagem. A embalagem, se adequadamente especificada, ela retarda a perda de qualidade do produto e permite que os alimentos cheguem até o consumidor em condições aceitáveis. Então, não adianta você fazer um produto de qualquer jeito e colocar numa embalagem bonita, porque a embalagem não vai melhorar a qualidade do seu produto. Ela vai, sim, tentar preservar ao máximo a qualidade inicial do produto que foi fabricado. Certo? No site da Anvisa tem nesse link que vocês respostas sobre embalagem para alimentos. O que pode ser utilizado, o que não pode, como utilizar, quais são as resinas permitidas, os monômeros, os polímeros, os aditivos. Ok? Para começar a nossa apresentação, vamos falar um pouquinho de atividade de água, porque é a nossa especialidade. E é com a atividade de água que nós queremos interagir a embalagem. Então, o que é atividade de água? A atividade de água é o equilíbrio da água, é o estado de energia, é o equilíbrio em que a água vai se encontrar naquele ambiente. Por exemplo, se eu tenho aqui o meu produto dentro de um recipiente hermeticamente fechado, o que vai acontecer? A água do meu produto vai entrar em equilíbrio com a água do ar, fazendo uma umidade relativa aqui neste ar. A umidade relativa de equilíbrio desse meu sistema, em que eu tenho a minha amostra com o ar. A mesma coisa
vai entrar em equilíbrio com o ar desse sistema. De água significa que pressão de vapor aqui na minha amostra dividido pela pressão de vapor na água. O equilíbrio da amostra nesse sistema dividido pelo equilíbrio da amostra é a atividade de água. Se eu tenho aqui na água a água pura em equilíbrio, significa que essa atmosfera vai ter 100% de umidade relativa e a atividade igual a 1. Suponhamos que esse meu produto seja um biscoito de 0,3 de atividade de água, significa que a umidade relativa será de 30%. Ou seja, transformando isso em equação, nós teremos que a atividade de água é igual à pressão de vapor da água na sua amostra, dividida pela pressão de vapor da água pura, ambas a mesma temperatura, certo? Isto é atividade de água. A atividade de água também é igual à umidade relativa de equilíbrio dividido por 100, ou seja, 30% de umidade relativa dividido por 100 de água. Então, por definição, essa é uma foto do Dr. Teodoro Labuza, de quando ele era jovem, em que ele diz: eu aprendi muito que a atividade de água é água livre, diferente de água ligada. Mas o Dr. Labuza, ele vem batendo bastante na tecla de que a atividade de água é um estado de energia da água. Como a água vive num sistema contínuo, eu não posso dizer qual é a água que está ligada e qual é a água que está livre, ou qual é a água disponível. É um sistema contínuo e a diferença é o estado de energia da água. Qual é a água que tem a capacidade de passar de um lugar em que ela está em maior concentração para o lugar de menor concentração. Esse é o estado de energia, a fugacidade da água, que é a atividade de água. Então, não devemos falar em água livre, água ligada ou água disponível, e sim em estado de energia da água. Então, diferente da atividade de água, nós temos a umidade. A maioria do pessoal que trabalha com alimentos, medicamento, cosmético, mede a umidade do produto através de métodos gravimétricos, titulação, Carl-Fisher, certo? A umidade é diferente da atividade de água. Umidade, você quantifica a água presente no seu alimento. Coloca a sua amostra, pesa, põe para secar, perde a água, seca de novo, faz uma conta de diferença e vê quanto de água tem a sua amostra. É uma propriedade importante para você verificar quantos por cento de carboidrato, quantos por cento de proteína eu tenho na minha amostra em relação à base seca ou à base úmida. Okay? A umidade não vai te dar a qualidade do seu produto, somente para você quantificar os componentes do seu produto. Qual a relação da umidade com a atividade de água? São dois parâmetros distintos, mas que nós podemos fazer uma relação através de curvas de isotérmicas. Quando eu traço uma curva de isotérmica, eu tenho o valor de atividade de água pelo conteúdo de água, pelo teor de umidade dessa minha amostra. Todo esse meu sistema em uma única temperatura, porque isoterma significa mesma temperatura. Se eu traçar, então, uma isoterma do meu produto, ela vai ser característica específica para aquela minha amostra. Toda amostra tem uma isoterma específica. Por exemplo, produtos que são sensíveis à umidade
tendem a ganhar água do ambiente. Se a minha embalagem não for uma barreira, ela vai ganhar água do ambiente continuamente. Um exemplo que nós temos em casa, o café solúvel. Se eu deixar o café solúvel simplesmente em cima da mesa aberto, ou tirar um pouco e deixar num prato em cima da mesa sem nenhuma embalagem, o que vai acontecer com esse meu café solúvel? Ele vai absorver a água do ambiente, ou seja, ele vai fazer uma isoterma própria, naturalmente, até que ele vai acabar empedrando e melando. Diferentemente, se eu mantiver esse meu café solúvel dentro de uma embalagem fechadinha, e essa embalagem é barreira, ele não vai fazer essa curva de isoterma natural, certo? Ele vai se manter com as características iniciais. Então, traçar a curva de isoterma é importantíssimo para você determinar qual é a melhor embalagem para o seu produto. Ou seja, o comportamento do seu produto em relação ao ambiente e a estocagem do produto tem que ser feita através da isoterma e a definição de qual é a melhor embalagem, certo? Aqui nós temos, então, uma isoterma traçada de um leite em pó. Na literatura vocês encontram muitas curvas de leite em pó, porque é uma curva interessante e bastante fácil de ser traçada. Então, aqui na curva de isoterma, de atividade de água por umidade em base seca, nós temos um platô até o momento em que eu tenho uma curva e uma ascendência. Neste primeiro estágio, eu tenho uma adsorção da água somente na superfície da minha amostra, até que ela atinge uma atividade de água crítica. A partir do momento em que ela atingiu essa atividade de água crítica, ela passa a mudar de fase, sofrer uma transição vítrea, empedrar, começa a ficar emborrachado, até atingir um valor em que você pode tentar secar esse seu material, que ele não vai mais se solubilizar, não vai mais secar, é um material que tem que ser rejeitado. Então, nós temos que saber qual é o valor dessa atividade de água crítica para manter o meu produto abaixo do valor da atividade de água crítica e não haver a rejeição desse meu produto. Todo produto tem uma atividade de água crítica, característica sua, em que vai, a partir do momento em que atinge acima da atividade de água crítica, vai haver a rejeição do seu produto por causa de aglomeração, perda da textura para biscoitos, perda da crocância. Então, o material vai perder o seu sensorial e muitas vezes o valor nutricional também, e propiciar o desenvolvimento microbiano. Então, é importante, para determinar qual a embalagem ideal, você traçar a curva da isoterma e saber qual é o comportamento do seu produto através da atividade de água crítica. Uma vez traçada a sua isoterma, você pode fazer uma equação de ajuste de segunda derivada e verificar qual é o valor da transição vítrea, no caso do leite em pó a 25 graus Celsius, atividade de água crítica 0,437, inicia a cristalização a 0,548 e a dissolução do meu produto 0,731. A partir deste ponto, o meu produto começa a melar e aí ele perde completamente as suas características, não volta mais ao seu original. Então, se eu for determinar uma embalagem para o meu produto, eu tenho que fazer com que essa embalagem não permita que o meu leite em pó atinja uma atividade de água maior do que 0,437. Qual a função da embalagem, então? A embalagem tem inúmeras funções.
uma função protetora, principalmente, e a função que eu considero que seja a função da embalagem é ela determinar a vida de prateleira do seu produto. Então, a embalagem tem como função considerar um sistema ótimo, né, para o seu produto, embalagem e ambiente. A embalagem tem que conter o produto, proteger o produto contra contaminação e perdas, facilitar e assegurar o transporte e a distribuição. Por exemplo, eu acho a embalagem de vidro muito boa. Vidro não é permeável à água, vidro é bonito, mas é difícil de transporte, é frágil. Então, a embalagem tem que prever tudo isso, tem que identificar o fabricante e o padrão de qualidade, atrair a atenção do consumidor, como a embalagem lá do papel higiênico. Foi uma tentativa de atrair o consumidor, instruir o consumidor no uso do produto e ser amiga do ambiente. E os requisitos que uma embalagem deve ter. Uma embalagem não pode ser tóxica, ela tem que ser compatível com o produto, dar proteção sanitária, dar proteção contra a passagem de umidade, ar e luz, ter resistência ao impacto, ter boa aparência e causar boa impressão. Eu sou uma pessoa que compra muito pela embalagem, se ela não me agradar, eu já não compro, então ela tem que me causar uma boa impressão. Tem que ter uma facilidade de abertura, e aqui é um desafio, porque a embalagem tem que ser muito bem selada para que não haja troca com o ambiente e, ao mesmo tempo, ela tem que ser de fácil abertura. Certo? Limitação de forma, peso e tamanho, transparência quando necessário, facilidade de eliminação, ou seja, amiga do ambiente, e ter um baixo preço. Porque, às vezes, a embalagem ela tem um valor agregado muito maior do que o que contém. Então, quando a gente pensa em definir qual é a embalagem, nós temos que pensar em dois fatores. Um fator que está indiretamente ligado ao produto, mas que tem que ser levado em conta, são os fatores externos. A temperatura, a umidade relativa, concentração de oxigênio e luz incidente. Por exemplo, se o meu material ele é sensível ao oxigênio, ele vai sofrer oxidações, vou ter que pensar em um sistema de embalagem que previna a presença de oxigênio. E aí eu posso ter um sistema a vácuo ou fazer uma atmosfera inerte ou uma atmosfera modificada, ou eu posso fazer uma inertização, pensando-se em oxigênio. Se o meu produto é sensível à luz, eu vou colocar, então, uma barreira contra a luz, para que a luz não incida dentro da minha embalagem. Para uma embalagem ideal, temos que pensar em todos esses fatores em conjunto. Como nós estamos tratando de atividade de água, nós vamos dar ênfase à umidade relativa do ambiente. Tá? Como uma embalagem pode prevenir que entre em equilíbrio com a umidade relativa do ambiente. O outro fator que se deve levar em consideração são os fatores diretos do próprio produto, a atividade de água e o pH do produto. A atividade de água, para muitos, é o fator, principalmente, para quem trabalha com produtos desidratados, é o fator principal a se levar em conta. Se eu trabalho com um produto desidratado, a perda ou o ganho de água vai ser o limite da vida de prateleira do meu produto. Certo? Se ocorrer a perda da atividade de água, pode acontecer, por exemplo, as mudanças como endurecimento. Se um pão perde água, ele passa
a ficar duro, um pão, um queijo. Eu posso ter perda de peso do meu material, e aí a embalagem está escrito 100 gramas, e como perdeu água, ela não vai ter mais 100 gramas, vai ter 80 gramas, por exemplo, e vai estar fora da conformidade. Ou produtos congelados que perdem água, ele pode causar a queima pelo frio. E quando o meu produto ganha água, aí as consequências são um pouco maiores. Eu posso ter alteração microbiológica do meu produto. A embalagem, em si, ela não vai prevenir a entrada ou saída do micro-organismo, a menos que ela esteja com mal selada ou ela esteja aberta. A embalagem vai permitir a entrada de água da umidade relativa, entrando em equilíbrio com a minha amostra. Uma vez que aumenta a atividade de água, eu posso ter o desenvolvimento microbiano se este meu material já contiver micro-organismos ali dentro. Ou seja, se a minha embalagem está hermeticamente fechada e tenho pouco ar lá dentro e uma contagem baixa de micro-organismo, vai propiciar o desenvolvimento de micro-organismos anaeróbicos, certo? Tudo isso com a entrada da água que permite o desenvolvimento do microbioma. Por isso, então, é importante todas as boas práticas de fabricação que contenha baixa contagem de micro-organismo e a embalagem não permita, e a embalagem também não esteja contaminada e não permita que entre a umidade relativa do ar. Se aumentar a atividade de água dentro da minha embalagem, eu posso ter oxidação de lipídios, oxidação de pigmentos, o meu produto pode começar a rancificar, ou ele pode perder a cor, por exemplo, as frutas que contêm pigmentos como os carotenoides, as antocianinas, elas podem começar a perder a cor e aí perder o mercado, certo? A baixa atividade de água, ela inativa as enzimas, não deixando com que o seu produto comece a sofrer hidrólise ou comece a sofrer reações enzimáticas. Se aumentar a atividade de água, ativa as enzimas e as reações podem começar a ocorrer. Então, o ganho de água, né, se a embalagem permitir um ganho de água, todas essas oxidações, todo o crescimento de micro-organismo pode começar a ocorrer. Uma embalagem não pode interagir com o alimento. Entretanto, com o tempo de contato, se ela fica muito tempo em contato, vai acabar ocorrendo a interação. Tá? Então, por exemplo, as frutas que contêm antocianinas, né, que é um pigmento das frutas, principalmente das frutas tropicais, enlatados, em contato prolongado, né, e também devido principalmente à temperatura e pH, as antocianinas podem começar a interagir com o estanho da lata que o contém. Ela pode despolarizar e fazer com que haja uma corrosão ou uma sulfuração da sua lata. Para isso, a sua lata tem que estar muito bem revestida e protegida, para que não ocorra. E é claro que com o tempo vai acabar acontecendo, mas a vida de prateleira dela tem que ser menor do que quando ocorra essa corrosão, certo? A embalagem também pode prevenir a senescência, né, principalmente frutas, vegetais, e que caracteriza a senescência é a perda da cor, do sabor e da textura. Então, como eu falei, em princípio não pode haver a migração dos componentes da embalagem
principalmente os componentes da impressão, os aditivos, os monômeros, mas com o contato prolongado entre o seu produto e a embalagem vai acabar acontecendo. Por isso que a sua embalagem tem que estar dentro da lista branca, né, de monômeros e polímeros e aditivos permitidos para o uso em produtos alimentícios, cosméticos e farmacêuticas, e tem que seguir toda a norma que rege as embalagens. Tá? As embalagens ainda elas devem responder aos ensaios de migração total específica, onde são controladas as quantidades das substâncias da embalagem que podem migrar para o seu produto. Então, nós estávamos falando, então, se a embalagem é barreira, da permeabilidade de água pela embalagem, da umidade relativa do ar para dentro da sua embalagem, aumentando a atividade de água do seu produto. Como que a gente mede isso? É um ensaio chamado taxa de permeabilidade ao vapor de água, TPVA, ou em inglês é o WVTR. Tá? É um ensaio feito onde nós medimos a passagem do vapor da água do ambiente através de uma membrana, que é a embalagem, para o alimento. A taxa de transmissão de vapor de água, ela tem a unidade de água pela área da embalagem, pela pressão atmosférica, pela pressão de vapor de água sobre as condições do teste. Então, normalmente, a taxa, ela expressa, então, gramas de água por metro quadrado de embalagem pelo tempo, por dia. E os ensaios são feitos a 25 graus Celsius, 75% de umidade relativa, ou 38 graus Celsius, a 90% de umidade relativa. Como que é feito? Isso aqui é um esquema de um equipamento para se medir a taxa de permeabilidade. Eu vou colocar a minha embalagem aqui, o meu filme teste, sendo que de um lado dessa câmara eu vou ter vapor de água entrando. E no outro lado da câmara eu tenho um gás inerte, um nitrogênio. Então, o vapor de água constantemente entrando nessa câmara, em contato com a minha embalagem, com o meu filme, ele vai permitir uma passagem de vapor de água para o outro lado. E aí, o nitrogênio que entra puro, ele vai sair contaminado com a água e o sensor vai medir a quantidade de vapor de água que se passou. Então, é gramas de água por metro quadrado de embalagem por dia. Quanto de vapor de água conseguiu passar nessa área de embalagem por dia. Ok? É um princípio de medida da taxa de vapor. Então, o TPVA, né, é o índice do grau de barreira ao vapor de água. Quanto mais alta é a taxa de transmissão do vapor de água, mais pobre, pior é a barreira, ou seja, pior é a embalagem ao vapor de água e, consequentemente, menor vida de prateleira dos produtos. Segundo Allison, um material de embalagem é considerado de alta barreira quando apresentar uma TPVA menor que 8 gramas de água por metro quadrado por dia, vezes dia. E ela é uma altíssima barreira quando for menor que 0,8. Então, alguns materiais que são utilizados para fazer as embalagens, celulose. A celulose em si não é barreira nenhuma, papel não é barreira, contanto que
quase nem se mede o ATPVA de papéis, a menos que ele seja um papel junto com outros materiais, por exemplo, laminados, que são mais barreira, aí nós vamos ter um material celulósico mais uma folha de alumínio para se transformar numa alta barreira. As embalagens metálicas, como as latas compostas, plásticos, vidros. O vidro é um material que não tem passagem, não permite a troca do ambiente com a amostra. O ponto fraco do vidro é a tampa, é a selagem dele, que pode acabar entrando ar, vapor de ar, água dentro da sua amostra. Mas o vidro em si, ele não tem uma taxa de permeabilidade. Aqui é um quadro da permeabilidade de alguns filmes simples. Todo filme é importante saber a espessura dele. É óbvio, quanto mais espesso, menor a taxa de permeabilidade, certo? Todos esses filmes, eles têm 25 micrômetros e o teste foi feito a 38 graus Celsius com 90% de umidade relativa. Segundo o Alisson, os filmes com menor que 8 gramas de água por metro quadrado por dia é uma boa barreira. Menor que 0,8 é uma altíssima barreira. Vou pegar aqui a embalagem de PET ou de PVC, que eles sozinhos não são barreira, né? Uma boa barreira para o vapor de água, para a umidade relativa do ar, certo? A temperatura também influencia muito na taxa de permeabilidade ao vapor de água, certo? Aqui nós temos um filme de 100 micrômetros, ou seja, é um filme bastante espesso, feito na condição de 80% de umidade relativa em diferentes temperaturas. Segundo essa autora, Garcia, nós temos que o aumento de 1 grau Celsius aumenta a permeabilidade em 10%. Vamos pegar aqui o PET, que a gente viu no slide anterior. A menos 20 graus Celsius, a permeabilidade dele é baixíssima, certo? Conforme vai aumentando a temperatura, vai aumentando a permeabilidade ao vapor de água, ou seja, ele vai se tornando mais permeável e menor barreira conforme a temperatura. Todos os materiais se comportam desta forma. Aqui, voltando ao PET, o PET sozinho, este daqui é o teste de permeabilidade ao oxigênio e o teste de permeabilidade ao vapor de água e a espessura do filme. O PET sozinho, então, tem 15 gramas de água por metro quadrado por dia, ou seja, não é barreira, ele tem uma taxa de permeabilidade grande. Quando combinado com outros materiais, cai bastante a taxa de permeabilidade do PET. Este slide eu coloquei só porque são várias nomenclaturas que nós temos dos filmes, das resinas, né? Por exemplo, PEAD é o polietileno de alta densidade, PEPD, polietileno de baixa densidade, PMB, polietileno de média densidade. Então, aqui só um guia de nomenclatura. Agora vamos a alguns estudos de caso de embalagem. Este foi um estudo de caso que ocorreu na Decagon, em que um fabricante de sachês de isotônicos em pó
é um isotônico que vem, um pozinho, que vem dentro de um sachêzinho, stick, compridinho, em que você abre, coloca dentro de uma garrafa de água de 500 ml, homogeneiza e aí você tem um isotônico para beber. A pessoa comprou uma caixa dessas embalagens de isotônico e tinha guardado. Em menos de um mês, quando ela foi abrir, esse isotônico estava empedrado. E o fabricante chegou até a Decagon pedindo para fazer alguns testes. Foi traçada a isoterma deste produto e também feito estudos de permeabilidade dessa embalagem. Essas 3 embalagens foram uns filmes quaisquer que foram feitos só para comparar com a embalagem original desse isotônico. Então, no teste tradicional a 25 graus Celsius, a 75% de umidade relativa, a condutância dessa embalagem original era bem baixa, 0,13, e a vida útil do produto, do isotônico, seria mais de 20 anos, tá? 7.812 dias. Conversando com a pessoa que comprou e perguntando onde essa pessoa poderia ter estado com a caixa de isotônicos, descobriu-se que ela tinha deixado dentro do carro e dentro do carro subiu a temperatura. Então foi feita uma outra análise dessa mesma embalagem a 40 graus Celsius, a 75% de umidade relativa. Pensando que dentro de um carro, num dia de calor, no sol, a temperatura chega a muito mais do que 40 graus Celsius. Aí nós podemos ver que a embalagem do isotônico de 0 ponto foi para 16,41, ou seja, a taxa de permeabilidade aumentou muito. E a vida útil passou de 20 anos para somente 28 dias. Então, aqui nós temos a influência da temperatura, ou seja, o abuso da temperatura em relação à embalagem. Este outro estudo foi feito pelo Itaú, pelo CTEA, de produtos achocolatados. Um cliente do Itaú pediu para fazer estudo de vida de prateleira em relação à embalagem. O achocolatado, então, foi traçado, a isoterma desse achocolatado, e teve que a atividade de água crítica do achocolatado é 0,234, ou seja, é uma atividade de água bastante baixa. Qualquer ambiente que esse achocolatado estiver, ele vai ganhar água e vai atingir a atividade de água crítica rapidamente, começar a aglomerar, empedrar e perder as suas características e vai ser rejeitado pelo consumidor. Okay? Então, atividade de água crítica de 0,234. A massa do produto dentro da embalagem era de 8 gramas. E a embalagem era de polietileno de baixa densidade com espessura de 30 micrômetros. Bom, o Itaú fez o teste do TPVA dessa embalagem, obtendo este valor, tá? A 30 graus Celsius, 80% de umidade relativa, e viu-se que a vida de prateleira era de 8 a 10 dias. Ou seja, essa embalagem não era muito eficiente em relação à taxa de permeabilidade, certo? Não era uma barreira à umidade do ar. Foi feito, então, um estudo com uma outra embalagem, um PET metalizado com um polietileno de baixa densidade, uma combinação de embalagens, e obteve-se 0,8 de TPVA. Lembra que 0,8 é o valor para embalagens de altíssima barreira ao vapor de água? Então, a vida de prateleira passou de 8 a 10 dias para 3 meses. Okay? Só com a mudança de embalagem
uma embalagem com maior barreira. Bom, aqui eu coloquei algumas considerações sobre as embalagens, certo? Em relação às embalagens flexíveis, as que são maior barreira ao vapor de água, né? As poliolefínicas, polietileno de baixa densidade, polipropileno. Essas resinas são utilizadas em filmes simples ou em estruturas compostas, ok? Para a obtenção do material com melhor vapor de barreira, sempre a laminação com folha de alumínio ou metalização tornam-se mais eficientes, só que encarecem mais o produto. Okay? Então, tem que se fazer uma relação de estudo de custo e benefício. Se for embalagem plástica rígida, aí a permeabilidade vai depender da distribuição do material na espessura da parede. Então, vai ter que fazer um estudo da área superficial e do fechamento da embalagem, também da temperatura e a umidade relativa de estocagem. As resinas que são mais utilizadas para embalagens rígidas, para produtos que são sensíveis à umidade, são os polietilenos de alta densidade e os polipropilenos, claro que sempre dependendo da espessura do seu material. Bem, aqui gostaria de apresentar o nosso gerador de isoterma, é o Aqualab VSA. Nós podemos traçar as isotermas de todos os tipos de produtos, isotermas tanto dinâmica quanto estáticas, para fazer estudo de transição vítrea, atividade de água crítica, estudo de cinética e cristalização do produto, importante para você determinar qual a atividade de água crítica, qual o tipo de embalagem você vai utilizar para ser barreira ao vapor de água, certo? Uma vez determinada a atividade de água crítica, você vai poder prevenir contra as reações de oxidação lipídica, de pigmentos, contra atividades enzimáticas. Você pode fazer estudo da estabilidade física do seu produto, determinar qual é o melhor tipo de embalagem, que vai ser proteção contra a umidade do ambiente, e também prever a transferência de umidade entre os ingredientes. Aqui, quero deixar bem claro que nós tratamos só de umidade, embalagem em relação à umidade. Todo o estudo tem que ser feito em conjunto com luz, incidência de luz, oxigênio, CO2, temperatura, ok? Como nós trabalhamos com atividade de água, nós demos um enfoque para a taxa de permeabilidade ao vapor de água. Nosso equipamento vai fazer todos esses cálculos, vocês não precisam fazer o cálculo, só precisa entrar com os dados de área da sua embalagem, quantos gramas tem o seu produto, atividade de água inicial e qual o tempo da vida de prateleira que você quer que tenha o seu produto, e entrar com o fator da inclinação da curva de isoterma, e então o nosso equipamento vai te dar qual vai ser a atividade de água real dentro deste período, ou seja, determinação da vida de prateleira do seu produto. Agradeço a atenção de vocês. Aqui está o meu e-mail, se vocês quiserem fazer contato, mandarem perguntas ou qualquer contato que vocês quiserem fazer. E agora nós estamos abertos para as perguntas. Muito obrigado, Tânia, pela apresentação, e obrigado aos participantes. Nós já temos aqui algumas perguntas que nós passaremos a responder. Antes de proceder com a resposta das perguntas, só mais uma vez enfatizando, você pode baixar uma cópia dessa apresentação agora, nesse momento. É só acessar a ferramenta aí do GoToMeeting e tem um link
chamado Handouts. O Handout é uma cópia PDF da apresentação. Ainda, provavelmente até o final do dia, uma cópia dessa apresentação com áudio vai ser postado no YouTube. Então, se algum colega perdeu a apresentação, é possível assistir depois pelo nosso canal do YouTube. Basta entrar lá no YouTube e na barra de busca digitar a Decagon Aqualab. Muito bem, então vamos dar início às perguntas. São várias perguntas, Tânia, especialmente agora nos últimos minutos entraram várias, muitas agradecendo pela palestra. A Marta Xavier agradece a palestra, muito obrigado, Marta. Primeira pergunta, vamos com a questão da Daniela. A participante Daniela, a Tânia, pergunta o seguinte: quais são as técnicas utilizadas para detectar a atividade de água crítica do produto? Daniela. Oi, Daniela. Para determinar a atividade de água crítica, você tem que traçar uma isoterma do seu produto. A isoterma pode ser traçada ou por dessecadores, que é um método mais simples que geralmente o pessoal faz. Você coloca o seu produto desidratado dentro pesa o seu produto desidratado, coloca dentro do dessecador com diferentes soluções salinas para entrar em equilíbrio, e você vai traçando a curva de isoterma, de tempos em tempos você tira, pesa, mede a atividade de água e vai traçando a sua curva. Se seu produto for não tão higroscópico, existe uma técnica de você desidratar o seu produto e pesar, medir a atividade de água e colocar num dessecador com água. Aí, a cada 10 minutos, você tira a sua amostra, mede a atividade de água e pesa. Você pode traçar uma curva de isoterma dessa forma. Ou através de equipamentos que traçam a isoterma. Esse nosso equipamento, ele tem uma balança analítica, em que ele vai constantemente pesando a amostra enquanto entra vapor de água. A amostra vai ganhando água e aí vai fazendo a dissorção. Ou entra um ar seco e vai removendo a água do seu produto, e aí você tem a curva de desorção. Mas você encontra a atividade de água crítica do seu produto só fazendo a isoterma. Muito obrigado. A próxima pergunta, Tânia, é da participante Sônia. A Sônia, ela questiona, Tânia gostaria de entender melhor a diferença entre atividade de água e umidade. Posso realizar a umidade e simplesmente dividir por 100? Oi, Sônia. Não. O que eu falei de dividir por 100 é a umidade relativa de equilíbrio. É só quando a sua amostra está em equilíbrio com aquele ambiente. Tá? A umidade, que geralmente é feita por peso gravimétrico, é aquela que você coloca na estufa, deixa secar até peso constante e faz a diferença. Peso inicial menos peso final, multiplicado por 100, você tem a porcentagem da umidade. Essa é a umidade do seu produto. A atividade de água você vai medir em aparelhos de atividade de água. São parâmetros diferentes. Tá? Não é a umidade relativa de equilíbrio dividido por 100, que é a umidade e atividade de água. São dois conceitos diferentes. Nós temos vários seminários só de atividade de água, fundamentos de atividade de água, em que tem mais explicado o conceito de umidade e atividade de água. Se você quiser, você pode me passar um e-mail que eu mando essa apresentação, ou também você pode assistir no canal do YouTube os nossos seminários de fundamentos de atividade de água, que aí tem
explicando detalhadamente a diferença entre umidade e atividade de água. Muito obrigado. Tânia, a próxima pergunta é do participante Ricardo. Ricardo, se você estiver nos ouvindo e puder esclarecer sua pergunta um pouco, eu vou lê-la como está aqui, mas eu fiquei em dúvida com relação à questão. Tânia, bom dia. Quando a atividade de água crítica for maior que o limite de atividade de água que permite crescimento microbiológico, devemos considerar a atividade de água que for menor para determinar o limite da atividade de água do produto? Ricardo, deixa eu ver se eu também entendi. Você está perguntando se a atividade de água crítica do seu produto é menor do que o limite de crescimento do micro-organismo. É isso? Se for... É isso que ele perguntou? A atividade de água crítica é menor do que a atividade de água limite de crescimento do micro-organismo? Bom, vamos ver. Eu acho que difícil de ocorrer, porque se eu tenho um bolo, por exemplo, que tem atividade de água 0,8, 0,8 eu tenho desenvolvimento de fungos e leveduras, certo? A minha atividade de água crítica vai ser maior do que é o valor da minha atividade de água ideal. Ou seja, vou traçar uma curva de isotermo, meu produto tem 0,8 de atividade de água, é o ideal dele. A atividade de água crítica vai ser maior do que 0,8, sei lá, 0,9, onde meu produto começa a esfarelar e tudo mais. Tá? Então, a atividade de água crítica sempre vai ser mais alta do que é o ideal do meu produto. Quanto ao crescimento do micro-organismo, vai depender da faixa de atividade de água em que o meu produto se enquadra. Se eu trabalho com produtos de alta atividade de água, sempre eu vou ter o risco de desenvolvimento microbiano. E se eu trabalho com produtos mais secos, eu vou ter menos chance de desenvolvimento microbiano. Muito obrigado, Tânia. A próxima pergunta, e nós temos provavelmente tempo para responder mais uma ou duas perguntas. Tânia, na verdade, é da participante Cristine, exatamente. Como podemos determinar a transição vítrea a partir da atividade de água? Cristine, só medindo a atividade de água você não determina a transição vítrea. Você tem que traçar uma isoterma do seu produto para descobrir qual é a atividade de água crítica. A partir do valor da atividade de água crítica é que vai poder ocorrer a transição vítrea. Tá? Só tendo o valor de atividade de água, você não vai poder. Então, tem que primeiro ter a isoterma dele, saber qual é o valor, e aí sim você sempre trabalhar com o valor abaixo da atividade de água crítica do seu produto. Muito bom, obrigado. Só um feedback aqui do participante Ricardo, ele confirma que a questão dele era aquela mesma e foi respondida. Obrigado, Tânia. A última pergunta, que nós vamos ter tempo para responder aqui ao vivo, é da Caroline. E depois da resposta da Caroline, nós vamos provavelmente concluir a apresentação e ainda nós temos uma lista aqui de várias perguntas que não foram respondidas. Nós vamos procurar respondê-las por e-mail e postá-las no site da Decagon Devices. Então, os interessados podem entrar lá no www.decagon.com.br. Logo no homepage, na página principal, vai ter um link de seminário. E aí as respostas estarão postadas lá. Tudo bem?
Então, Tânia, a Caroline, ela pergunta o seguinte: as propriedades explicadas aqui também são aplicáveis para medicamentos, correto? Sim, Caroline. Tudo que foi apresentado aqui é aplicado para medicamento e também para cosméticos. A Anvisa, no portal deles, tem também alô, sim? Desculpa. Caroline, tudo que foi dito aqui pode ser aplicado tanto para medicamento quanto para cosméticos. As embalagens para medicamentos e para cosméticos também estão na Anvisa, citando todos os produtos que podem ser usados, as resinas permitidas, a lista branca, o que deve ser evitado, e aqui também serve tudo para medicamento. Taxa de permeabilidade, vapor de água, que é importante que seja feito aos medicamentos, às embalagens dos medicamentos, para que não haja um aumento da atividade de água e os princípios ativos sofram todas essas degradações, oxidação, escurecimento, presença de micro-organismos, desenvolvimento de micro-organismos. Excelente. Então, muito obrigado a todos os participantes. Nos desculpe aqueles que não conseguimos responder online pelo número elevado de perguntas. Nós temos um tempo determinado para encerrar essa palestra, mas fica o nosso agradecimento e no próximo mês nós estaremos apresentando um novo seminário científico e enviando um convite aos interessados. Então, muito obrigado aos participantes. Com isso, nós encerramos a apresentação dessa manhã, desejando a todos uma excelente semana. Obrigado.